Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar coisas que não fazem sentido nos livros da Anne Rice, de As Crônicas Vampirescas, de Entrevista com o Vampiro e Vampiro Lestat. Então, nesse vídeo eu vou pontuar os erros que a Anne Rice trouxe nos livros. Do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Todos os livros têm erros, porque errar é humano e a Anne Rice é humana, então com certeza vai ter erros. E se algum livro não tem erro, é porque ninguém procurou. Então eu nunca vi ninguém procurando erros nos livros das Crônicas Vampirescas. Então eu trouxe esse vídeo porque eu queria trazer esses erros que eu encontrei. E o primeiro erro é a fortuna do Magnus, que é o criador do Lestat. Entrevista com o Vampiro não conta quem criou o Lestat. Só que a Entrevista com o Vampiro diz que o Lestat criou o Louis, transformou o Louis em vampiro, porque ele tinha muitas terras, ele era dono dessas terras. E no livro ele ficava pedindo pro Louis assinar cheques pro Lestat. Então, o motivo do Lestat ter transformado o Louis não era só a beleza dele, era também a riqueza. Só que em O Vampiro Lestat, a gente descobre que o Lestat herdou a fortuna do Magnus, que foi o vampiro que criou ele. Então fica esse furo no roteiro, porque se o Lestat herdou a fortuna do Magnus, o que ele fez com essa fortuna? Que ele precisava pedir cheques pro Louis assinar. Então, a Entrevista com o Vampiro é um livro que ele faz sentido do começo ao fim. Só que o Vampiro Lestat, ele meio que bagunçou o Entrevista com o Vampiro. Muita gente vai falar que o Lestat gastou a fortuna do Magnus, só que isso não faz sentido porque os vampiros não precisam gastar dinheiro. Eles não precisam fazer refeições, então com o que ele gastou o dinheiro? Será que ele se endividou com jogos? Mas isso não faz sentido porque em nenhum livro aparece o Lestat fazendo aposta. Então, se ele não gasta dinheiro com refeição, também não gasta com transporte, porque ele tem super velocidade, então com o que ele gastou a fortuna? Então essa parte do livro não faz nenhum sentido. A segunda coisa que não faz sentido é o pai do Lestat. Ele não aparece nem na série nem no filme. Então no primeiro livro é dito que o pai do Lestat era cego e que o fato dele ser cego é a razão dele não saber o segredo do Lestat, que ele é um vampiro. Então quando o Lestat servia a janta com o Louis, os dois faziam barulho com as talheres para fingir que estavam comendo. Só que o pai do Lestat não sabia que eles não comiam. E o pai do Lestat acreditava que o Lestat saía durante o dia porque ele bebia à noite e ficava o dia inteiro de ressaca. E que a vida dele era só sair, beber e dormir durante o dia. Então ele foi enganado até o dia que ele foi de arrasta. Que pra mim não faz sentido, porque no livro O Vampiro Lestat mexeu com muita coisa que aconteceu em Entrevista com o Vampiro. E a outra coisa que mexeu foi que o pai do Lestat vivia em outra cidade da França, que não era a mesma cidade que o Louis morava junto com o Lestat naquela casa com os escravos. Então, o pai do Lestat, que era cego, teria que sair dessa cidade da França e ir para outra cidade para ir morar com o Louis. Só que o livro não explica quando foi que ele saiu dessa cidade para ir para outra. Os livros também não diz quanto tempo passou desde que o Lestat foi transformado em vampiro até a hora que ele transformou o Louis em vampiro. Para a história fazer sentido, teria que ter passado no máximo 40 anos, porque o livro diz que o pai do Lestat já tinha idade avançada e já era cego há muitos anos quando o Lestat foi transformado em vampiro. Então, o pai do Lestat ainda estava vivo quando o Louis foi transformado em vampiro e ele ainda ficou vivo durante muitos anos. Então, para a história fazer sentido, teria que ser no máximo 40 anos. Entrevista com o Vampiro não diz que o Lestat tem irmãos. Então, no Vampiro Lestat, a gente descobre que o Lestat tem irmãos. E a outra coisa que não faz sentido é onde estavam esses irmãos quando o pai do Lestat saiu da cidade dele, foi para outra cidade morar com o Lestat e o Louis. E por que eles não fizeram nada?
Pra mim não faz nenhum sentido que ele era cego, ele saiu de uma cidade pra ir pra outra, que a gente não sabe qual é a distância dessas cidades, e ele ia morar com o filho dele que estava morando com outro homem e que ele não conhecia esse homem, que é o Luiz. Então pra mim não faz sentido nenhum. A terceira coisa que não faz sentido é outra coisa que aconteceu no Vampiro Lestat, que é o Nicholas, aquele amigo amante do Lestat, que descobre sobre os vampiros. Então ele começa a beber no bar e encher a cara e começa a falar sobre os vampiros. E é óbvio que ninguém acredita nele porque ele tá bêbado. Então Lestat fala que ele tá muito triste e que o amigo dele descobriu os segredos dos vampiros e isso tá enlouquecendo ele. E ele não sabe o que fazer. Só que aí é a coisa que não faz sentido. Como é que ele não sabe o que fazer se os vampiros podem fazer as pessoas esquecerem das coisas que elas sabem? Então, se ele podia fazer o Nicholas esquecer o segredo dos vampiros, como é que ele não sabia o que fazer? Pra mim não faz o menor sentido. E a outra coisa que também aconteceu no Vampiro Lestat é a doença da Gabrielle, a mãe do Lestat. Ela estava quase indo de arrasta e o Lestat transforma ela em vampira. Então o Lestat fala que ele não sabe o que fazer para convencer as pessoas de que a doença dela se curou milagrosamente. Então ele fala no livro que ele precisa inventar uma história convincente. Só que aí é que tá, ele não precisa inventar a história. É só ele fazer as pessoas esquecerem que ela estava doente, que ela estava quase indo de arrasta. Então ele não vai precisar explicar que ela se curou milagrosamente. Mas, de novo, ele diz que não sabe o que fazer, só que é óbvio que ele sabe o que fazer. Os vampiros podem fazer as pessoas esquecerem e ele não faz isso. Então, é mais um erro dos livros da Anne Rice. E a quinta coisa que não faz nenhum sentido é no livro Rainha dos Condenados, que diz que a Caixa, a Rainha dos Vampiros, tem 6.000 anos. E quanto mais um vampiro envelhece, mais ele vive, mais forte ele fica. Só que a Caixa, ela foi de arrasta, com a cabeça dela arrancada. E o que não faz nenhum sentido para mim é porque ela não previu que a cabeça dela ia ser arrancada. E quem arrancou a cabeça dela foi uma vampira que estava bem abaixo dela. Então os livros não diz os níveis, né, de um vampiro, se ele tá abaixo ou acima de outro, mas para mim tá bem óbvio que a Caixa tá bem acima em nível daquela vampira que tirou a cabeça dela e fez ela ir de arrasta. O que para mim não faz nenhum sentido é que no Entrevista com o Vampiro, o Lestat foi envenenado pela Cláudia, teve a garganta cortada pela Cláudia, o corpo dele foi jogado no pântano pela Cláudia e ele não foi de arrasta, ele sobreviveu. Só que o Lestat tinha menos de 1.000 anos e a Caixa tem 6.000 anos. Então, se o Lestat sobreviveu a tudo isso, tendo menos de 500 anos, e a Caixa tinha 6.000 anos, como é que ela foi de arrasta tão fácil assim? Que pra mim não faz nenhum sentido é que a Caixa sobreviveu durante 6.000 anos e daí ela vai de arrasta de um jeito muito fácil. Então, no livro Vampiro Armande, a gente descobre que o Mário de Romanos, que tem 2.000 anos, o vampiro Santino, colocou fogo no corpo do Marius e o Marius sobreviveu. Só que o Marius tinha 2.000 anos e ele sobreviveu ao fogo. Então, como é que a Caixa, que tinha 6.000 anos, não sobreviveu? Ela deveria ter pelo menos previsto o ataque da vampira antes dela atacar ela. Então, pra mim, não faz o menor sentido. No mínimo, uma vampira de 6.000 anos, ela deveria ir de arrasta só se vários vampiros se juntassem contra ela. Só que ela foi de arrasta com uma única vampira que estava bem abaixo dela. Então, pra mim, não faz sentido nenhum. Então, esse é o vídeo de hoje. Esse foi os erros que eu encontrei nos livros. Diga aí se você concorda, se isso são erros ou pode ser só enganos da autora mesmo, né? E é isso, deixa aí nos comentários se você concorda ou não.
Se puder hypar o vídeo, me ajuda muito pro vídeo não flopar. E até o próximo vídeo. Tchau!